Hulda, a profetisa. Estarei falando sobre a negligência. Amém? Então, Deus ele vai estar falando de uma maneira grandiosa. Hoje é noite de Santa Ceia. É uma noite de renovo da aliança que foi quebrada com Deus pelo pecado, pela desobediência. Então, hoje é o dia em que o Senhor tirou para renovar a aliança conosco. Amém? Olha, trazendo a memória que Jesus ele perdoou a todos, ele fez grandes milagres para todos, a todos. Mas a Santa Ceia ele serviu somente aos discípulos. Então isso significa somente aquelas pessoas que estavam devidamente para a Santa Ceia, ou seja, passou pelo batismo, tudo certinho. Amém? Vamos lá? 2 Reis, capítulo 22, do 14 ao 20, que eu vou estar lendo com vocês. Esse mesmo fato também, ele se conta lá em 2 Crônicas 34, do 22 ao 28. Ou seja, são as duas únicas passagens que falam sobre Hulda, a profetisa. Então, Hulda, ela teve um papel de extrema importância numa reforma religiosa. Amém? Vamos lá? Então, eu estou aqui para aprender. Eu aprendi muito com essa palavra. Vocês podem ter certeza. Porque a palavra, ela fala primeiro, é com quem está ministrando. É com o ministrante. Ela fala com a gente primeiro, para depois passar para vocês. Amém? Vamos lá? Então, o sacerdote Ilquias, Aicam, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa. Daqui a pouco vocês vão entender o que significa, por que o guarda-roupa, tá bom? Filho de Tikva, filho de Arã. E lhes falaram ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, ou seja, através dela, né? Assim lhe direis. Aí a profecia é para o rei, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Eita! Porque o teu coração se enterneceu, ou seja, se tornou amoroso, se quebrantou diante de mim. Ah, igreja, você quer ver o coração de Deus se quebrantar diante de você? É quando você se quebranta diante dele. Ah, Deus não suporta uma lágrima de um crente arrependido. Ele se desmancha diante de uma lágrima do crente arrependido. Enquanto que você fica imputando sentença sobre a pessoa, Deus já perdoou ela há muito tempo. Você não conhece a intimidade que ela tem com Deus, né? Então vamos continuar. E te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste
vestes. Igreja, você não sabe o que o líder faz pelo seu rebanho. Você não sabe. Você não sabe. E rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Ou seja, Deus ouve um coração aquebrantado. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais e te serás recolhido em paz. A tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. E então levaram eles ao rei esta resposta. Pode fechar suas Bíblias. Ou seja, a história de Uda está relacionada a uma importante reforma religiosa que ocorreu no reino de Judá durante o reinado do rei Josias. Então, essa profecia, esse homem de coração quebrantado, se chamava Josias. Ele que reinava nesse período. Então, ele ficou sabendo que aquele lugar, que aquele povo iria ser destruído. Ele simplesmente quebrantou diante de Deus. Ele quebrantou seu coração. Ele orou a Deus com arrependimento sincero. Entendeu? Naquela época, o livro da lei de Deus, provavelmente uma referência ao livro de Deuteronômio, foi encontrado no templo em Jerusalém, que estava em estado de negligência espiritual. Chegou a palavra negligência. Então, esse povo estava em estado de negligência espiritual. O que é a negligência espiritual, pastora? É quando você negligencia aquilo que não pode ser negligenciado, aquilo que você compactua como erro, porque você negligencia. Quantas das vezes nós negligenciamos aquilo que é óbvio diante de nós, mas nós, na nossa omissão, nós negligenciamos, não é verdade? Então, estava aqui passando pelo estado de negligência espiritual. O sumo sacerdote Ilquias entregou o livro ao escrivão Safã, que por sua vez o leu ao rei Josias. Ou seja, o sumo sacerdote Ilquias entregou o livro ao escrivão Safã, que por sua vez o leu ao rei Josias. Então, o rei Josias tomou conhecimento desse livro. Ao ouvir as palavras do livro, o rei Josias ficou profundamente perturbado e preocupado com a desobediência do povo de Judá aos mandamentos de Deus. Ou seja, o preço da negligência, ele é altíssimo. Não adianta você negligenciar a verdade. Não adianta você se fazer de bobo. Deus, ele está querendo um posicionamento de repugnância da sua parte. Ou seja, ao ouvir essas palavras do livro, o rei Josias ficou profundamente perturbado e preocupado com a desobediência do povo de Judá aos mandamentos de Deus. Ele enviou um grupo de oficiais, incluindo o sumo sacerdote Ilquias, ao templo para consultarem ao Senhor através de uma profetisa chamada Uda, se quebrantando diante de Deus. Ele estava se quebrantando, ou seja, chorando. Ele já estava ali, igreja, na humilhação, buscando a Deus misericórdia. Ou seja, o fato de você buscar misericórdia para os seus, você tem que também usá-la para aqueles que não são seus.
Hulda era esposa de Salum, que era o guarda das vestimentas. Por isso que ele era o guarda-roupas, porque ele era o guarda que cuidava das vestimentas reais. Para quem não sabe, as vestimentas reais eram luxuosas, caríssimas. Ela viveu em Jerusalém na segunda parte do século 7 a.C. Quando os oficiais chegaram a Hulda, eles a apresentavam a ela a situação, e ela lhes deu uma resposta inspirada por Deus. Hulda declarou que Deus traria juízo sobre Judá por causa de sua idolatria e desobediência. Muitas das vezes nós achamos que idolatria está ligada só a imagens de escultura. A idolatria, talvez, você esteja idolatrando o seu celular. Você fica sem seu celular por muito tempo, você fica que nem louca. Você fica, né? Ah, bom, viu? Isso é muito bom. Nem tá aqui, nem pra mim. Pois é, olha que maravilha. Então, na verdade, igreja, às vezes a gente idolatra coisas que não precisa ser uma imagem de escultura. Nós idolatramos filhos, nós idolatramos coisas, nós idolatramos dinheiro, ou seja, nós idolatramos ostentação. Então, na verdade, vamos continuar essa palavra, né? Que ela está maravilhosa. Não está, igreja? Com certeza. Ou seja, Hulda declarou que Deus traria juízo sobre Judá por causa de sua idolatria e desobediência. No entanto, como o rei Josias demonstrou humildade e arrependimento. A igreja, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O que é resiste? Resiste é isso aqui, ó. Afasta de mim. Ele resiste ao soberbo. Aprenda isso. Deus, ele resiste a pessoas soberbas, a pessoas orgulhosas, a pessoas que não assumem seus erros. Ou seja, Deus, ele resiste ao soberbo. Amém? Deus já tinha mostrado para Hulda que o rei Josias já tinha se mostrado, se derramado diante de Deus, ou seja, já tinha demonstrado arrependimento. Deus prometeu que ele não testemunharia a calamidade em sua época. No entanto, como o rei Josias demonstrou humildade e arrependimento, Deus prometeu que ele não testemunharia a calamidade em sua época, mas morreria em paz. Ou seja, sabe, rei Josias, que demonstrou humildade, arrependimento, coração quebrantado, olha, você não verá essa calamidade. Você ficará tranquilo, isso tudo vai acontecer depois do seu descanso. Eu vou colocar você no descanso pleno. Você não fará parte dessa calamidade. Eita Deus, olha o compromisso que Deus tem para aqueles que realmente se desmancham diante dele. Igreja, Deus resiste ao soberbo. Para com essa soberba. Deus não tem compromisso com a soberba, nem com a negligência. Você toma cuidado em negligenciar a verdade e abraçar a mentira por mera conveniência, porque você quer tirar proveito da situação em si, da catástrofe em si. Josias, ele não queria isso. Por fim, a mensagem de Hulda foi transmitida ao rei Josias, que como resposta às suas palavras, iniciou uma ampla reforma religiosa em Judá. Essa é a característica de quem aprendeu a lição.
diante de um fato que veio ao seu conhecimento. Essa realidade veio ao conhecimento do rei Josias. Ele simplesmente, vamos ao trâmite, vamos ao processo que o rei Josias nos ensina. O primeiro é se quebrantar, se derramar diante de Deus, falar com Deus. Deus tem misericórdia. Em seguida, quando ele tomou conhecimento, ele buscou meios. Não, vamos consultar a Deus, vamos buscar resposta. Você buscou a resposta de Deus? Você buscou a verdade? Você buscou a verdade? Quantas são as pessoas, né, que não buscam a verdade? Elas se alimentam da mentira por mera conveniência, porque elas querem tirar proveito dessa situação. Olha, o rei Josias não. O que ele fez, igreja? Ele simplesmente buscou meios de resolver. Ele passou Judá por uma reforma religiosa. Ele removeu os ídolos e os altares pagãos. Restaurou o templo e instituiu a celebração da Páscoa de acordo com os mandamentos de Deus. O que é a celebração da Páscoa? Ou seja, comemorando a Cristo. Isso aqui foi antes de Cristo. A Páscoa simboliza, não é ovinho de Páscoa não, até porque, deixa eu te falar uma coisa, coelho não bota, querido. Muito menos coelho, né? Esse nem fala da maneira certa, né? A coelha botou. Eu falo, coelho botou um ovinho, trouxe um ovinho. Gente, coelho não bota. A Páscoa, na Bíblia, é uma comemoração ao Filho de Deus. Ou seja, o que quer dizer aqui? Nós devemos reconhecer que Jesus será o Salvador do mundo. Amém. Não serão os ídolos, não serão os altares pagãos. Ou seja, ele fez uma restauração religiosa em Judá. Ele tomou posição, ele se reagiu diante da situação. Deus, ele não está querendo que você seja comparsa da situação. Ele está querendo um posicionamento, não que você se aproveita da situação. A Páscoa significa o nascimento, vida e morte de Cristo. A história de Uda destaca a importância da palavra profética na história de Israel e a disposição do rei Josias em buscar a orientação de Deus. A mensagem de Uda teve um impacto significativo na vida de Josias e o levou a uma renovação religiosa em Judá. Josias, ele teve uma reação. Muitas das vezes nós temos uma reação negativa diante de algo. Então, é um processo que Josias nos ensinou, que o rei Josias nos ensinou. Então, Deus, ele quer tirar de nós a soberba. Ele quer que nós confessamos as nossas falhas. Mas ele não quer que você confesse aqui diante da mesa, participe da Santa Ceia, mas amanhã você está lá na prática das mesmas coisas. Para! Deus, ele quer uma reação, uma atitude sua de mudança. Assim como o rei Josias, ele reagiu de uma maneira correta diante do conhecimento da situação. Ele fez a maior reforma religiosa que Judá teve, exatamente no seu período, no seu reinado. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus te ensinou com essa palavra?